de France 2022, 12ª etapa, etapa rainha, com final no cucuruto, no cume, no topo do Alpe d'Huez. Para quem gosta do resumo, vitória do Pidcock, atual campeão olímpico de mountain bike, ganhou a etapa rainha do Tour de France, esteve presente na fuga. Em relação à classificação geral, todos, ou na verdade, grande parte dos atletas, dos ciclistas que ganharam tempo na classificação ontem, no tempo na classificação geral, perderam tempo hoje. Os únicos 3 ciclistas que se consolidaram na classificação geral, Vingegaard, Pogacar e Geraint Thomas. Quem que teve a melhor performance desses 3? Novamente, na minha opinião, que ninguém vai concordar, o Geraint Thomas. Não estou dizendo que o Geraint Thomas ele está melhor ou ele é melhor, mas ele está sendo mais estratégico e nós estamos apenas na 12ª etapa. É isso. Então, não houve alteração na classificação geral. Minto. Houve a consolidação desses 3 ciclistas que, a não ser que aconteça algo muito inesperado, mas esses 3 ciclistas parece que a briga do pódio vai ficar entre esses 3 ciclistas. E eu apostaria nesse momento muito mais no Geraint Thomas e no Vingegaard, e eu estou assumindo um risco enorme, mas eu acho que daqui para frente a performance do Pogacar vai só declinar, porque por motivos que eu vou falar na parte estendida do vídeo, que é apenas uma especulação. Então é isso, vitória do Pidcock, consolidação da classificação dos 3 primeiros na classificação geral, e é isso. Acabou o resumo do resumo, tchau, abraço, até amanhã. Para quem gosta de bater um pouco de papo, essa é a etapa de hoje. Etapa rainha, etapa dura. Não só nessas etapas, o que conta é a subida, mas obviamente a qualidade técnica da descida, o quanto os ciclistas mais técnicos eles assumem mais riscos, tentando forçar com que os atletas que tentam seguir, com que eles ou abram mão de seguir, ou acontece algum acidente, enfim, não é simplesmente na subida. Na subida você recebe a coroa do que aconteceu na etapa, mas tem muita coisa que acontece na descida e nos deslocamentos entre uma montanha e outra, e obviamente alimentação, hidratação e tudo isso. Como eu disse no resumo do resumo, a fuga, pra mim, eu vou ser completamente tendencioso e pessoal no resumo de hoje, para destacar um pouco o Chris Froome, porque afinal de contas eu acho que ele merece. Esse daqui, só para vocês darem uma olhada, é o Alpe d'Huez, são 13 km, inclinação média de quase 9%, é uma montanha super dura, e são nessas montanhas, principalmente as montanhas com mais de 10 km, mais de 6% de inclinação, com uma subida relativamente estável, constante, o momento onde os escaladores natos eles conseguem fazer a diferença, e quem não é um escalador nato fica meio rendido na situação, apesar que tem se tornado cada vez mais comum aqueles atletas que não são escaladores natos, em etapas específicas, eles conseguem ter uma ótima performance. Isso é diferente de lutar pela classificação geral e ter uma ótima performance no Alpe d'Huez. Então, numa etapa rainha. Na fuga, sem dúvida nenhuma, o destaque de quem esteve presente na fuga, essa daqui foi... O destaque para mim foi o Pidcock, a presença do Pidcock e do Chris Froome. Eu confesso que eu estava com saudade dessa obsessão do Chris Froome pedalando, olhando mais sempre para o ciclocomputador dele do que para qualquer lugar. O que era irritante naquela época, que ele estava no auge da carreira, 4 títulos do Tour de France, então a gente não pode descartar o cara de forma alguma, né? Se o Cavendish conseguiu fazer o que ele fez, por que duvidar que o Chris Froome conseguiria fazer algo parecido? Lutar por uma grande volta tem outros componentes do que estar bem fisicamente para um momento específico. Mas, de qualquer forma, eu fiquei super feliz em vê-lo. Falando das descidas e da questão técnica, é claro que a descida do Pidcock ficou registrada, e a diferença de velocidade e de risco que ele assume, como nessa imagem, é muito maior, e isso dá com certeza ele consegue forçar os outros atletas, ter uma vantagem sobre isso,
37 graus a temperatura, os caras descendo a 100 por hora. E essa era a fuga, né? Como eu disse, as atenções estavam para o Pidcock, pela possibilidade de vitória de etapa, e pelo Chris Froome, simplesmente pelo fato dele estar lá. Eu acho que não existia nenhuma grande expectativa de que ele poderia vencer a etapa, o que não era algo para se descartar completamente, mas com o Pidcock extremamente jovem, ele se guardou nas últimas etapas, então seria uma missão bem difícil. Enquanto isso, no pelotão, a Jumbo-Visma, ela controlava completamente, então a Jumbo-Visma finalmente parou de distribuir atletas para todos os lugares e colocaram todos os atletas num único lugar, proteger o camisa amarela. Camisa verde, o Roglic, todo mundo protegendo o Vingegaard. Esse foi o momento que o Pidcock, no começo da subida do Alpe d'Huez, ele pegou e falou assim, galera, tchau, agora é o meu momento, agora é a minha vitória. E foi o momento que ele começou a subir o Alpe d'Huez para a vitória. Aqui o Chris Froome, muito parecido com o Geraint Thomas, a gente precisa lembrar que Geraint Thomas e Chris Froome, eles são da mesma geração, né, e do mesmo momento de entender a tecnologia do ciclismo, então eles se preocupam muito mais com o pace deles do que o que está acontecendo com as movimentações de outros atletas. O que pode ser muito benéfico, principalmente se você não tem a idade, a agressividade e a qualidade física, se você não é o cara que tem o melhor dessas características. Então você tem que confiar no seu pace. Se os caras abrirem e abriram mesmo, você não teria o que fazer. Agora, se você mantiver o seu pace e eles começarem com briga de gato e rato, inevitavelmente eles vão trazer o ritmo de novo e você não se desgastou porque você manteve a mesma intensidade, e que foi o que o Chris Froome fez durante a subida do Alpe d'Huez. Eu acho lindo, eu acho incrível a torcida, mas eu continuo ficando mega incomodado com alguns torcedores. A questão não é a pressão, isso é bonito, mas como alguns torcedores eles insistem em correr atrás. Qual que é o problema? Você tá correndo, daí o outro cara não quer perder a foto, daí ele empurra o cara que tá correndo, daí o cara que tá correndo vai pro meio da pista, daí o ciclista que tá atrás bate no cara, e enrosca a bandeira. O próprio Vingegaard hoje meio que ficou olhando feio para um torcedor. Eu falei, pô, será que o cara não entende? O cara acordou 5 horas, 10 horas antes da prova passar, porque ele ama o ciclismo, e o cara tá lá para correr, para tirar a concentração do ciclista. Não dá para entender. Mas enfim, ao mesmo tempo que é passível de crítica, é o que faz o ciclismo especial. Esse aqui é o trem da Jumbo-Visma. Trem da Jumbo-Visma acelerando, Pidcock abrindo diferença, e esse foi o momento daí. Bardet, Barguil, Quintana, todo mundo perdeu tempo hoje. Os caras que ganharam tempo ontem, perderam tempo hoje. Então hoje foi a consolidação do Pogacar, Vingegaard e o Geraint Thomas, o G. Thomas. Esse foi o momento. Linda a defesa do Vingegaard em relação ao Pogacar. Absolutamente uma maestria de experiência, o comportamento do Geraint Thomas. Por quê? Alguém pode olhar o Geraint Thomas e falar assim, pô, o Geraint Thomas parece um robô. Assim, qual que é a chance do Geraint Thomas ter a explosividade, a potência de responder a um ataque do Vingegaard ou do Pogacar no Alpe d'Huez? Ele só vai se quebrar se ele fizer isso. Então assim, entre perder tempo porque explodiu o motor e perder tempo porque ele manteve o pace dele, ele vai perder muito menos tempo mantendo o pace dele do que tentando fechar o gap entre esses dois atletas que são extremamente jovens e provavelmente nesse momento é a relação peso-potência do pelotão. Então, ele não está sendo... A única coisa que ele está usando toda a experiência dele, e essa experiência dele está colocando ele a poucos, mas muito poucos segundos do Pogacar. Ou seja, o cara, ele sabe o que ele está fazendo. E o Pogacar, o que acontece? Aí é uma perspectiva pessoal, né? Isso é conversa de amigos, isso não é o comentário técnico, etc. Vocês sabem. Se eu tivesse numa pizzaria agora com vocês, o que eu falaria? Pogacar perdeu a camisa amarela ontem. Não é que ele perdeu a camisa amarela. O Vingegaard deu uma marretada no pescoço dele, que o pescoço dele foi parar no peito.
Ele quebrou feio, perdeu 3 minutos. Não é que ele perdeu 10 segundos, ele perdeu muito tempo para os padrões deles. Entendeu? O que eu imaginei que aconteceria, que aconteceu? Ele vai querer provar que ele não tá mal e ele vai atacar de novo, que é o que ele fez nesse momento, faltando 1 quilômetro. Ele tá 2 minutos de déficit do Vingegaard. Ele quebrou porque provavelmente, com todos os exageros das acelerações que ele fez, daí a Jumbo-Visma na 11ª etapa encurralou ele, saiu dando porrada, jab para todo lugar. Quando ele ficou tonto, o Vingegaard foi embora. A hora que ele percebeu que ele não estava mais tonto de tanto tomar jab, o Vingegaard já tinha uma vantagem de mais de 2 minutos e foi o que aconteceu. Na etapa de hoje, ele teria 2 opções. A opção número 1, que foi essa, faltando 1 quilômetro, eu vou sair acelerando. Vou forçar o ritmo, vou sprintar, eu tô bem, eu tô sobrando, nada aconteceu. Qual que é o problema? Olha a facilidade com que o Vingegaard chega na roda dele. Ele teria essa opção. Quanto tempo ele abriria em 1 quilômetro? Na melhor das hipóteses, 10 segundos, 5 segundos. Para quem tem um déficit de 2 minutos, quanto de energia ele está gastando para isso? Porque a gente precisa lembrar o seguinte, enquanto o cara está ganhando, a gente sempre acha que ele é muito melhor do que todo mundo. Daí quando o cara começa a entrar na decrescente, entendeu? É muito difícil o cara começar a se sentir bem do nada na 13ª etapa, por exemplo. Ele teria essa opção, que é tentar de forma mais inflamada, mais explosiva, e falar assim, ok, eu tô bem, eu vou mostrar que eu tô bem. Isso era a opção número 1. A opção número 2, que eu acho que a minha perspectiva, que eu acho que é muito mais razoável, já perdeu a camisa amarela, e perdeu muito. Na etapa de hoje, a Jumbo-Visma e o Geraint Thomas talvez ficariam muito mais confusos se o Pogacar simplesmente, mesmo se sentindo bem, a não ser que ele atacasse no pé do Alpe d'Huez para tentar recuperar os 2 minutos, o que seria algo grandioso, eu até pensei que poderia acontecer isso, só que a Jumbo-Visma colocou um ritmo tão forte que ele não tinha, né, não tinha como responder. Não tendo atacado no pé da montanha para reverter os 2 minutos, fica quietinho, finge que tá mal, para os caras pensarem e falar assim, Pogacar já era, Pogacar morreu. Entendeu? E deixa para fazer alguma coisa no momento em que realmente vai mudar a classificação geral. Só que não foi isso que aconteceu. Então ele fez a aceleração, e daí é engraçado. E o Geraint Thomas tá aí? Não, onde o Geraint Thomas... Ó, os dois conversando isso, e falei essa parte. Mas a parte legal, são 2 moleques. Os caras têm 20 e poucos anos. Entendeu? Ele quer que... Samuca, que se exploda o que você tá falando. Eu tô me divertindo. E isso é o legal. Eles estão lá se divertindo. Entendeu? Em algum momento a pressão chega. Porque eles estão se divertindo, mas a equipe coloca muita grana, né? E os patrocinadores, todo mundo, acha divertido enquanto tá ganhando. Quando começa a perder já não é mais tão legal como qualquer jogo. Enquanto você tá ganhando, você tá se divertindo. Você começa a perder, a diversão começa a mudar um pouco a característica. Mas eles têm 20 e poucos anos, então assim, se o cara não puder curtir, estar no Tour de France brincando de fazer aceleração, etc., o cara tem que curtir. Então assim, provavelmente eles brincaram mesmo ali. O Pogacar deve ter falado, eu falei, e aí, meu, não consigo quebrar você? Entendeu? Isso tudo é muito legal. Agora, no final das contas, olha lá, o Vingegaard falando, o Pogacar falando e o Geraint Thomas atrás, chegando. Usei imagem hoje, hein? Vamos tirar esse vídeo do ar. Olha que bacana o sprint da classificação geral. Aí foi coisa de gente grande, hein? O sprint da classificação geral, cara, foi algo fenomenal. Cadê? Chris Froome chegando. Olha o sprint da classificação geral. Olha isso, que máximo. Olha o Geraint Thomas. O Geraint Thomas ficou meio puto porque na última curva o Vingegaard meio que fechou a linha dele e daí apareceu na câmera lenta. Ele literalmente teve que, imagina, nesse momento explosivo, ele teve que não só parar de pedalar, mas como teve que dar um toquinho no freio e mesmo assim ele conseguiu voltar para aceleração para chegar com os 2. Então você tem 2 moleques que são os moleques, os melhores ciclistas do planeta nesse momento, e você tem o Geraint Thomas que está no melhor momento da carreira dele, e tem uma característica completamente diferente, e ele está se virando.
Vamos para a classificação do dia. Essa é a classificação. Pidcock, Mendes, Froome. Chris Froome a 2 minutos do Pidcock, que é um moleque. Ou seja, o Chris Froome ele tá bem, mas tá bem demais. Deu uma etapa específica, mas tá bem demais. Isso com certeza vai trazer a confiança de novo. Ele olhando a performance do Geraint Thomas vai reafirmar que tudo bem, o ciclismo nos últimos anos ele tem sido dominado pelos moleques de 22, 23 anos, mas caras mais consistentes, com uma boa equipe, com uma boa estratégia, eles conseguem estar bem como o Geraint Thomas. Então, daí depois chegou o Paul, daí chegou o Pogacar, Vingegaard, Thomas, Enrico Massa, Kuss, Giulio Ciccone, e daí o que aconteceu na classificação geral, Vingegaard, Pogacar a 2 minutos e 22 após a marretada do Vingegaard, Geraint Thomas a 2 minutos e 26. Ou seja, olha a agressividade do Pogacar, olha a tranquilidade do Geraint Thomas, e o Geraint Thomas está a apenas 4 segundos. Sabe aquela história que no começo da balada todo mundo, né, todo mundo sabe o que tá fazendo, daí chega um determinado momento lá no meio da festa, da balada, da competição, daí aquele cara mais velho, mais experiente, coloca a mão no ombro e fala assim, pode deixar que agora eu tomo conta? Porque se você se empolga, queimou muito na largada. Eu tô falando isso porque é apenas uma brincadeira que é séria, mas eu acho que de uma forma paralela, não um paralelo grudado, uma forma paralela distante, geralmente é o que acontece nas provas amadoras, né? As pessoas se empolgam muito com a primeira metade, porque acham que o dia está excepcional, que alguma coisa não sei o quê, e uma hora a conta vem, né? E é inevitável. E aquelas pessoas que não se empolgaram na primeira metade, seja de uma etapa ou de uma prova de 3 semanas, isso não quer dizer, isso não é a garantia de que vai vencer, isso não é a garantia de que vai ter uma melhor performance, mas é minimizar a chance de ter um péssimo dia. Isso que a gente precisa levar em consideração, entendeu? Não é o fato do quanto... O fato é, o dia ruim que vai acontecer inevitavelmente, esse dia ruim, o quanto os abusos vão influenciar esse dia ruim. E o dia ruim está associado ao seu poder de recuperação. E o poder de recuperação é o seu corpo que determina. Você não consegue acelerar, você consegue acelerar o processo de recuperação, mas você não consegue voluntariamente incentivar. E você consegue voluntariamente abusar, mas você não consegue voluntariamente recuperar mais. Por isso que no dia ruim é uma questão de recuperação. O dia ruim vem porque o seu corpo não consegue mais recuperar, e daí chega uma hora que o seu corpo fala assim, tira da tomada, não tem o que fazer. Espera esfriar, depois coloca na tomada de novo, porque enquanto tiver quente assim, se tiver na tomada só vai piorar. Geraint Thomas, e daí o Romain Bardet, apesar de ter perdido tempo, tá ali super bem na classificação geral. Adam Yates, eu acho que o Adam Yates ele ainda vai aparecer de forma expressiva, assim como o Quintana, assim como o Gadu, eu espero, e o Pidcock, Enrico Mas e o Vlasov, talvez eles brinquem ali de fazer alguma coisa em alguma etapa adicional. Eu acho que é isso, sintam-se à vontade com os comentários. Tour de France é Tour de France, né? É incrível. O legal do Tour de France é a especulação, é a conversa dos amigos. É quase mais importante do que a própria etapa. Abraço, tchau.